Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico. Muito obrigado por sua presença, um dia maravilhoso para você. Hoje, 17 de junho, com o tema Ataque ou Defesa. A sorte não tem o longo alcance que supomos, ela só pode sitiar aqueles que a seguram com força. Assim, recuemos em relação a ela o máximo possível. Sêneca em suas cartas morais. Maquiavel, que supostamente admirava Sêneca, diz em O Príncipe que a sorte é uma mulher e é necessário para subjugá-la, surrá-la e lutar com ela. Mesmo para o século XVI, é uma imagem horripilante, mas para um governante cruel e infinitamente ambicioso é o esperado. É esse o detestável estilo de vida que você busca? Agora compare essa visão com a de Sêneca. Não só ele está dizendo que quanto mais você luta com a sorte, mais vulnerável a ela você se torna, como está dizendo também que o melhor caminho para a segurança é a muralha inexpugnável da filosofia. A filosofia, diz ele, nos ajuda a domar a louca exaltação de nossa cobiça e reprime a fúria de nossos medos. No esporte ou na guerra, a metáfora aqui seria a escolha entre uma estratégia de ataque interminável e exaustiva e uma estratégia de defesa resiliente e flexível. Qual você exercerá? Que tipo de pessoa você é? Só você pode responder a essa pergunta, mas você seria negligente se não considerasse o objetivo final da maioria dos príncipes no livro de Maquiavel. E quão poucos deles morreram alegremente na cama, cercados pelos seus entes queridos. Hoje o nosso texto ficou um pouco complexo, né, pessoal? O Ryan Holiday ele quis trazer aqui uma rivalidade entre Sêneca e Maquiavel. O ataque de Maquiavel, de você buscar a sorte, de você subjugar como se fosse uma mulher, como ele colocou aqui no texto, ou a passividade de Sêneca, a defesa de Sêneca, você ser um pouco mais flexível e não ficar correndo atrás da sorte como os príncipes faziam, que ele dá um exemplo aqui, que é um exemplo até grotesco, pois toda essa comparação que ele traz só mostra uma coisa: a ignorância que ele tem sobre Maquiavel. Eu gosto muito do Ryan Holiday, eu gosto muito do jeito que ele escreve, da forma como ele traz a praticidade nos textos estoicos, mas ainda assim, ele fala muitas coisas que não estão convergentes com a filosofia em fato. E isso mostra um pouco da sua ignorância em Maquiavel no texto de hoje. O que ele quer dizer aqui com essa pergunta? Você deve ser o ataque ou a defesa? Você deve ser ativo como os príncipes maquiavélicos ou você deve ser flexível como a defesa que Sêneca propõe? Na realidade, isso não é um fator de oposição, mas sim de complemento. Pois Maquiavel, em sua obra, ele não fala que você tem que buscar a sorte na maneira como ele colocou aqui. Faltou um complemento que é o seguinte: a virtude e a fortuna. O que significa isso, professor? Na sua obra, O Príncipe, Maquiavel diz que mesmo um governante sendo o homem mais elevado na hierarquia de um Estado, ainda assim ele não controla tudo e a todos. Ele está sempre suscetível a fatores externos, como ser atacado por um exército inimigo, sofrer uma crise econômica que ele não poderia mudar, pois surge do nada, uma rebelião da multidão que quer tomar o seu poder e coisas do gênero. Então, tudo isso que acontece do lado de fora do seu controle, Maquiavel chama de fortuna. As coisas que acontecem que podem ser afortunadas, coisas boas, ou os infortúnios, coisas ruins. E diante desses infortúnios que a vida vai propondo, dos fatores que nós não controlamos, existe o outro lado da moeda, que é a virtude. A virtude nada mais é do que a habilidade que o governante tem de lidar com as coisas que estão fora do seu controle, de lidar com as coisas que ele não pode controlar. E isso Maquiavel chama da definição mais perfeita de sorte. A sorte não é um ataque que eu devo subjugá-la como uma mulher. A sorte, para Maquiavel, é a habilidade, a virtude que o governante tem de lidar e reagir com os infortúnios da vida. Isso é a sorte. Não é um fator de oposição, onde eu digo que Maquiavel é ruim e Sêneca é bonzinho, onde eu digo que nós estamos aqui trazendo uma rivalidade entre os dois. Na realidade, ambos tinham frases parecidas. Maquiavel trata a sorte como a união da virtude, a habilidade de lidar com aquilo que está no meu controle, e a minha habilidade de reagir ao que não está, ou seja, à fortuna, aos infortúnios. E Sêneca diria que a sorte nada mais é do que a oportunidade que encontra o homem preparado. É a mesma coisa. A oportunidade reside no que eu não controlo, na fortuna da vida. Já a preparação reside na minha virtude, no que eu posso fazer, em como eu posso reagir. Então essa pergunta que ele traz aqui no final: o que você prefere?
o ataque ou a defesa? Você prefere essa atividade maquiavélica ou você prefere a flexibilidade de Sêneca? Na realidade, não são opostos, mas sim complementares. E aqui você entende que se você busca a sorte na sua vida, você não deve correr atrás dela mais do que devia e nem menos do que devia. Você não deve viver em opostos, como o Ryan Holiday tratou aqui. Você deve viver no caminho do meio. O caminho do meio, como diria Aristóteles, é onde reside a virtude. E é nesse caminho do meio que nós temos o equilíbrio perfeito entre a oportunidade de Sêneca e a preparação, e entre a fortuna que Maquiavel tratava e a virtude, ou seja, o que acontece do mundo de fora e como eu reajo pelo lado de dentro. O que acontece do lado de lá e o que eu faço a partir do lado daqui. As coisas que vão acontecendo sem o meu controle e como eu reajo a partir do que está no meu controle. Então guarde isso com você. Hoje eu quis me opor um pouco ao Ryan Holiday, pois eu sou um representante da filosofia. O Ryan Holiday, ele é muito mais comercial, ele gosta de trazer as ideias a partir de um ponto de venda, onde fique atrativo, onde pareça mais fácil, onde fique mais simples. Mas aqui não, eu tenho que ter honestidade intelectual para não condenar Maquiavel e falar que ele estava prometendo aqui, por exemplo, várias coisas absurdas, mas sim para tratar a realidade como ela é, como Maquiavel ensina para nós a virtude e a fortuna, e fica aqui a frase de Sêneca para você. Então a boa definição de sorte é o homem preparado, a mulher preparada, que encontra a oportunidade na onde ela não controla, na onde ele não controla. A união da virtude e da fortuna. E com isso nós entendemos que não é ataque versus defesa, mas é sim os dois, num sistema de reatividade. Eu não controlo o que vão fazer comigo, mas eu controlo como eu reajo ao que vão fazer comigo. Eu não controlo o que acontece no mundo, mas eu controlo como eu reajo ao que acontece no mundo. Então aqui fica essa reflexão para você nesse dia, que você venha construir a sua própria sorte a partir da preparação e da habilidade que você tem de lidar com o que está do lado de fora. Muito obrigado, comente aqui o que você interpretou e até amanhã.